Muy buenas noches, amados amigos, Uma boa noite, aqui em amáveis amigos e irmãos, Chiapas. aqui em República Mexicana. Estação Juárez, Para mim uma Chiapas, bendição grande República estar Mexicana. com ustedes en esta noche, Para mim é uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar alguns momentos de companheirismo em torno do programa de Deus correspondente a este tempo final. leemos en la palabra de Dios Agora vamos ler na Palavra de Deus, en Apocalipsis capítulo 8, verso 1 al 5 y el no Salmo Apocalipse, no capítulo 8, versículo do 1 ao 5, e no Salmo 34. el Salmo 34, O Salmo 34, dice así: bendeciré a Jehová en Diz todo assim: tiempo, su alabanza estará de bendirei continuo a Jeová en mi todo boca. tempo, e o seu louvor Jehová estará se continuamente em minha gloriará mi boca. alma, lo oirán los Em mansos Jeová y a se minha alegrarán. alma se gloriará, Engrandeced o a Jehová ouvirão os conmigo, mansos e se y alegrarão. exaltemos aún a Engrandecei a su Jeová nombre. comigo, Busqué e a Jehová, exaltemos y a él me um oyó, o seu y me nome. libró de todos Procurei mis a temores. Jeová e ele me ouviu, Los que me miraron livrou de a él todos os meus fueron temores. alumbrados, Os que y sus olharam a rostros ele no fueron foram iluminados, avergonzados. e seus Este pobre rostos não clamó, foram y le oyó Jehová, envergonhados. y lo libró de todas Este pobre sus clamou, angustias. e Jeová o El ángel de ouviu, Jehová e o acampa livrou en de derredor todas los as que le suas temen, angústias. y O los anjo de defiende. Jeová acampa em Gustad torno y dos que ved lhe que temem, es bueno e os Jehová. defende. Dichoso el Provai hombre e que vede confía en quanto é él. bom o Temed a Senhor Jehová, Jeová. vosotros sus santos, Alegre é o pues que nada confia nele. falta a Temei a los que le Jeová, vós, temen. seus santos, pois nada falta aos que o temem. Apocalipsis capítulo 8, E no Apocalipse, no capítulo 8, verso 1 al 5 versículo dice: cuando abrió el séptimo sello, do 1 ao se hizo 5 diz silencio en el assim: cielo como por E media quando hora, se abriu o y vi a sétimo los 7 selo, ángeles que estaban en se pie fez ante Dios, silêncio no y céu se les como por dieron meia 7 hora. trompetas. E vi os Otro ángel 7 vino anjos que entonces y estavam se em paró pé ante el diante de altar Deus, con un e incensario lhe de foram oro, dadas y se 7 le dio mucho trombetas. incienso Outro para anjo veio añadirlo a então e las se parou oraciones diante do de los altar santos, com um incensário de ouro. E lhe foi para dado muito incenso añadirlo a para o las oraciones de acrescentar todos los santos às sobre el orações de altar de oro todos os que estaba santos delante del sobre trono. o Y altar de de la mano del ouro que ángel estava subió a la diante do presencia de trono. Dios el humo del E da mão do incienso anjo con las subiu oraciones diante da de los presença de santos. Deus a Y el fumaça ángel do tomó el incenso incensario com y lo as llenó del fuego orações del dos altar santos. y lo arrojó a la E o tierra, anjo y tomou hubo o truenos y incensário e o voces lançou y e o encheu do relámpagos fogo y do un altar e o terremoto. lançou para a terra. E houve Que Dios bendiga trovões, nuestras vozes almas con su e palabra relâmpagos e y nos terremoto. permita Que entender. Deus abençoe as Nuestro nossas tema almas es com a sua ayudados palavra por e nos el permita séptimo entendê-la. sello. O nosso Pueden tema tomar é asiento si tienen la verdad. Ajudados pelo sétimo selo. Podem se sentar, queiram ter a gentileza. Conforme a las escrituras, tenemos De acordo com as Escrituras, nós temos ao anjo de Jeová que acampa em torno daqueles que o temem e os el ángel de defende. Jehová para el pueblo hebreo. E agora o anjo de Vean Jeová ustedes, para o povo hebreu, es el verbo que vocês era con podem Dios, ver, é o verbo que estava que com Deus creó todas las cosas, e que criou el cual todas es as el mismo coisas, Dios en su o cuerpo qual é o teofánico, mesmo el Deus cual apareció em al seu profeta corpo Moisés en el capítulo 3 teofânico, del Éxodo, o qual lhe y apareceu le ao habló profeta de la Moisés no liberación capítulo del pueblo 3 hebreo. Le do dijo que él Êxodo, era el Dios de e lhe Abraham, falou Isaac y da Jacob, libertação o sea, el do Dios que le povo había hebreu. prometido a Abraham Lhe disse que que su ele era o descendencia Deus de sería Abraão, de esclava Isaac e de Jacó, en ou tierra seja, ajena. o Deus que lhe havia Vean prometido a Abraão que a sua descendência seria capítulo escrava 15 em uma terra de alheia. Génesis dice: Vejam, no capítulo 15 do Gênesis, mas al caído diz del sol assim: sobrecogió el sueño a Abraham, mas ao y cair do aquí que el sol temor de una gran sobreveio o oscuridad sono cayó sobre él. a Entonces Jehová Abraão, dijo a Abraham:
e o temor de uma grande escuridão caiu sobre ele. Então Jeová disse a Abraão: tenha por certo que a tua descendência morará em terra alheia, e será escrava lá, e será oprimida 400 anos. Mas também a nação a qual servirão, julgarei eu, e depois disto sairão com grande riqueza. E tu virás a teus pais em paz, e será sepultado em boa velhice. E na quarta geração voltará para cá, porque ainda não chegou o seu cúmulo a maldade do amorreu até aqui. E aconteceu que, posto o sol já escurecido, se via um forno fumegante e uma tocha de fogo que passava por entre os animais divididos. Naquele dia fez Jeová um pacto com Abraão, dizendo: a tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Agora vejam vocês como naquela ocasião caiu o sono sobre Abraão, e Deus lhe falou e lhe manifestou o que aconteceria com sua descendência. E Abraão ainda não tinha filho. Abraão não tinha Isaque, e Deus já estava falando a ele da sua descendência, a qual seria escrava em uma terra estranha, em uma terra alheia. Na terra do Egito, porém, ele não disse que era Egito. Isto, Deus o guardou em secreto, até que chegasse o momento preciso, onde Deus lhe mostraria ao profeta Moisés onde estaria o povo hebreu, ou o povo que receberia a liberação. Podemos ver agora que Abraão estava sem filhos através de Sara. Vejam vocês, não havia tido ainda o filho prometido. Mas Deus já lhe havia falado em outras ocasiões a Abraão que daria aquela terra para a sua descendência. Por exemplo, no capítulo 12, versículo 7. Em diante, quando Abraão tinha 75 anos, diz: então apareceu Jeová a Abraão e disse-lhe: para tua descendência eu darei esta terra. E Abraão não tinha ainda descendência. Porém, o Deus conhecedor de todas as coisas, o qual conhece o futuro dos seres humanos, porque Deus é onipresente e, portanto, Ele está ainda no futuro, e Ele pode ver o que há de acontecer. Agora vejam vocês como, ainda antes de Abraão ter a Ismael, seu filho, Deus já lhe está falando desse filho e da descendência que virá através do filho Isaque, o filho prometido para Abraão, através de quem? De Sara. Agora, como pode ser possível que, sem ainda ter o filho que Deus lhe havia dito que teria, Deus já lhe está falando que a sua descendência, através daquele filho, seria escrava em uma terra alheia? E aos 400 anos de escravidão, logo Deus os libertaria, porque Deus conhece o passado, o presente e o futuro. E agora, na descendência de Abraão, segundo a carne, Deus vai refletir, vai representar a descendência dos filhos e filhas de Deus. Ou seja, Deus representará a sua descendência, e a descendência de Deus são os filhos e filhas de Deus. E agora, podemos ver que há um Israel terreno, qual é um tipo e modelo do Israel terreno. E a trajetória pela qual o Israel celestial passará, já foi mostrada essa trajetória no Israel terreno. E aquele que guardará ao Israel celestial, aos filhos e filhas de Deus,
é o mesmo que guardou ao Israel terreno, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual é o mesmo que se fez carne entre o povo hebreu e viveu em um corpo de carne chamado Jesus. Esse é o anjo do pacto, feito carne entre os seres humanos há 2000 anos atrás e era um profeta. Por isso ele podia ver coisas para o futuro, também coisas do presente, e podia ver as coisas do passado. E podia fazer as coisas que ele fazia, as quais ninguém podia fazer. E por quê? Porque ele é o ajudador do Israel terreno e também do Israel celestial. É o anjo de Jeová, o qual é o mesmo Jeová, com seu corpo e em seu corpo teofânico, o qual se fez carne entre o povo hebreu. Agora vejam como libertou ao povo hebreu. Os libertou, os quais eram escravos na terra do Egito, e os levou livres para a terra de Israel, a terra prometida. Nós podemos ver que este anjo do pacto, o qual é o mesmo Deus, o mesmo Jeová em seu corpo teofânico, foi ele o que guardou e ajudou ao Israel terreno, e através de um profeta chamado Moisés, liberou ao povo hebreu da escravidão e os levou para a terra prometida. Este é o mesmo Deus que estava onde? No lugar santíssimo sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório, entre os dois querubins de ouro. Estava lá manifestado naquela luz, naquela coluna de fogo, chamado também de a Shequina. E logo esteve no templo que Salomão construiu. E logo podemos ver que lhe apareceu em diversas ocasiões aos profetas de Deus no Antigo Testamento. E logo se fez carne e habitou entre o povo hebreu como um homem, como um profeta, um jovem carpinteiro de Nazaré, que era nada mais do que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por isso ele podia dizer que antes que Abraão fosse, eu sou. E Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Como o viu e se regozijou? Quando lhe apareceu a Abraão, no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, ali estava Elohim, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o anjo do pacto manifestado em uma forma visível, o qual se alimentou, comeu com Abraão e falou com Abraão, e com ele estavam também os dois principais. Estava com ele os dois arcanjos principais, que são Gabriel e Miguel, os arcanjos da direita e da esquerda. E agora, vejam vocês como logo se fez carne e habitou entre o povo hebreu, Elohim, que é o mesmo Melquisedeque que lhe apareceu a Abraão, também antes da destruição de Sodoma e Gomorra, muito tempo antes, muitos anos antes, e é o mesmo Deus que deu a promessa de que teria um filho, Abraão, através de Sara. E é o mesmo Deus do Israel terreno, do povo hebreu. E esse é o mesmo Deus que se fez carne e habitou entre nós, os seres humanos, entre o povo hebreu. E foi chamado seu véu de carne, Jesus. E agora, ele criou um Israel celestial, o qual está composto pelos filhos e filhas de Deus. O Israel terreno está composto pelos servos de Deus, mas o Israel celestial está composto pelos filhos de Deus. E o que é o maior diante de Deus? Um servo ou um filho? Um filho é maior diante de Deus. E para toda pessoa, um filho é maior do que um servo que possa ter em sua casa. São os filhos, os que são adotados, e não os servos, na herança do pai da família. Por isso, Abraão estava preocupado porque não tinha filhos, e agora ele tinha um servo chamado de Eliezer, o qual era o maior da sua casa. Ele tinha nascido em sua casa. E agora, se Abraão não chegasse a ter um filho através de Sara, para que fosse herdeiro de Abraão, então seria o herdeiro de Abraão. Quem seria o herdeiro?
de Abraão seria um servo nascido na casa, e não herdará um servo a herança do pai da família. Agora Abraão estava muito preocupado e disse para Deus: o que você me dará? Pois eu não tenho filho, e um escravo será meu herdeiro, um servo nascido em minha casa, este Eliezer. Então Deus disse-lhe: não te preocupes, Abraão, o teu servo não será teu herdeiro, Eliezer, mas um filho teu será teu herdeiro, um que nascerá das tuas entranhas. Então disse-lhe o nome, lhe disse o nome que lhe colocaria por nome, o qual seria Isaque, e lhe disse que seria através de Sara, que teria aquele filho. E Abraão se encheu de regozijo, e agradecido a Deus, e a Escritura diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E ainda, já estando avançado em idade, e Sara, sua esposa, também estava avançada em idade, a qual não poderia já conceber e ter filhos. E para o cúmulo, ela era estéril. Porém, algo impossível para Deus? Não há. E se não há nada impossível para Deus, Deus pode dar a seus filhos tudo quanto Ele prometeu. Ele somente precisa que seus filhos o creiam. Não há nada impossível para Deus e para o que crê. Todas as coisas são possíveis. Essas promessas de Deus para os filhos de Deus se fazem possíveis quando os filhos de Deus as creem com toda a sua alma. E então Deus se move em cena e cumpre essas promessas. E agora, Abraão creu com todo o seu coração e isso lhe foi imputado por justiça. E logo mais adiante, a promessa foi confirmada para ele em mais de uma ocasião, em acréscimo à primeira ocasião em que Deus lhe fez ou lhe deu a promessa. E podemos ver que, quando Deus chegou a Abraão no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, então lhe reconfirmou aquela promessa. E Abraão creu, continuou crendo no que Deus havia prometido. Sara riu, e não foi bom isto, porque ela riu com incredulidade, e isto nunca é bom. Se não tem suficiente fé para crer no que Deus prometeu, não ria do que Deus prometeu, mas ore a Deus. Senhor, ajuda-me a compreender, tenha misericórdia de mim, e ajuda a minha fé, fortalece a minha fé, e ajuda-me, para que assim eu me mantenha firme, crendo no que Tu prometeu, e aguardando o cumprimento daquilo que Tu prometeu. Vejam, depois daquela aparição de Deus em forma visível a Abraão, então lhe veio a mudança, veio a transformação para Abraão e para Sara. De uns anciões, Deus os transformou, os mudou, os rejuvenesceu a umas pessoas jovens, para que pudessem ter o filho prometido. Por isto, nós podemos ver que logo se foram da terra onde moravam, se foram para outro território, e lá um rei, o rei de Gerar, acho que foi Gerar. Esse rei se chamava, não me lembro bem o nome, era Abimeleque, me parece que assim se chamava, e ele se apaixonou por Sara. E qual rei se apaixonaria por uma mulher de 89 anos? Qualquer rei diria, nem louco. Mas aquele sim se apaixonou por uma mulher de 89 anos. O que aquela mulher de 89 anos teria? Pois quando ela era jovenzinha, Abraão lhe disse, olha, você é uma mulher muito formosa, muito bela. E quando as pessoas de outras nações te vejam, quando eu passe por essas nações, me matarão para ficar com você. Portanto, você dirá que tu é a minha irmã. E deste modo, então, não me matariam, me tratariam bem, diriam, olha, o meu cunhado aqui. Cada vez que a vejam, dirão, cunhado Abraão, como está a tua irmã? E Abraão, então, estaria tranquilinho e seria beneficiado. E desta forma ocorreu.
Porém, sempre chegava o momento, por exemplo, quando ele foi ao Egito, o rei viu que era uma mulher muito formosa e os servos do rei e os ajudantes do rei, os sábios lá, e louvaram a Sara. Ela já estava mais jovem quando aquilo aconteceu. E a louvaram, e então, porquanto ela disse que era irmã de Abraão, então o rei disse, pois tragam Sara até aqui, para que ela esteja aqui no palácio. E o costume deles, pelo que se via, era ter a que seria a sua esposa por 1 ano ou por 2 anos lá no palácio. E quem sabe lá também ensinavam a ela as coisas do palácio, porque não teriam uma mulher como rainha, a qual não soubesse as coisas do palácio, a qual não soubesse sequer pegar o garfo e a faca, quando tivessem uma festa importante com o rei, e com reis de outras nações. Então, era preparada, era bem ensinada, e depois de certo tempo, já estava pronta para ser a esposa do rei. Porém, durante todo aquele tempo, Deus encerrou a matriz de todas as mulheres do Egito e também dos animais, das fêmeas dos animais. E ninguém já dava à luz lá no Egito, nem sequer as vacas, nem as cabras, nem as mulheres. Ninguém dava à luz. E então o rei disse, olha, tem alguma coisa estranha aqui. Então ele procurou os magos, os sábios, para ver o que estava acontecendo. Porque vejam, se aquilo continuasse, então o Egito desapareceria completamente. Porque onde não nascem crianças, os que estão crescem, ficam jovens, ficam adultos, ficam velhos e depois morrem. E se não nasceram novos, o que acontece? Então aquela raça se acaba. E isto aconteceria com o Egito. E quem sabe, morreriam antes até mesmo de ficarem velhos. Porque Deus disse ao rei, você é um homem morto. E agora, lhe ordenaram que devolvesse Sara ao seu esposo, porque ele era um profeta. Vejam vocês, de alguma forma Deus falou ao rei, e agora o rei a devolve, e então deu uma bronca em Abraão, mas não devia ter feito isso. Mas agora Abraão se foi daquele lugar, porém se foi rico. Como cunhado lhe haviam presenteado muitas coisas. Então, depois lhe deram, por todo o problema que tiveram lá, e Abraão se foi, ele já tinha um pouquinho mais de animais, de dinheiro, e ele foi a outro lugar, e continuou crescendo, Deus continuou abençoando. Vejam, Deus não deu uma bronca em seu profeta Abraão. Agora vejam, ele segue adiante, e quando o anjo de Jeová lhe aparece de forma invisível a Abraão, e Sara come com eles, e abençoa Abraão, e lhe fala, lhe confirma a promessa do filho prometido. Então, logo disso, nós podemos ver que Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo, mas o filho prometido, vejam vocês, estava a caminho, porque Abraão e Sara foram rejuvenescidos e se foram a outro lugar, a Gerar, onde o rei era Abimeleque. Agora, Abimeleque se apaixona por uma mulher de 89 anos, mas já estava rejuvenescida. Estava muito formosa, muito bonita, e estava pronta para ter o filho prometido através de Abraão, que também estava muito jovem. Mas vejam, o inimigo de Deus, o diabo, queria se adiantar para que Abraão não pudesse ter o filho prometido através de Sara, e ela, Sara, tivesse um filho de outro homem, ou seja, do rei Abimeleque. Mas Deus tampouco permitiu, e disse ao rei, tu és um homem morto. Agora, Sara havia dito que ela era irmã de Abraão. E Abraão havia dito que sim, que era sua irmã. E o rei a tomou para fazer dela sua esposa. E também esteve um tempo assim. A tiveram um tempo assim também preparando-a para que fosse a esposa do rei. Mas durante aquele tempo, o que aconteceu? Não nasciam
nem ni animaizinhos, nacían niños, nem nasciam porque Dios crianças, había cerrado la matriz. porque Deus havia fechado, encerrado Las mujeres a matriz das de mulheres ese territorio y de los daquele animales território e também dos animais. también. Y se dieron cuenta que algo raro estaba E pasando. eles perceberam que algo estranho estava acontecendo. E Deus falou em sonho ao rei e disse-lhe: Tu és um homem morto, La mujer que has tomado porque a mulher que tu tomou, tiene marido. ela tem marido, ela é casada, e ele é um profeta, o marido dela, para o cúmulo, é um profeta. Tu és um homem El rey dice, morto. Señor, Então o rei yo con disse: limpieza Senhor, de corazón eu com limpeza de coração fiz isso. se había enamorado de Sara. Ou seja, ele tinha se Y era apaixonado por algo en Sara. serio lo de E era algo a este rey. sério. Quería Aquilo, hacerla aquela su questão esposa, daquele hacerla rei. la reina Ele de ese queria sitio. fazer dela E sua queria esposa, a ser rainha Abraham daquele su lugar. cuñado. E ele queria fazer de Abraão o seu Pero cunhado. Dios le dijo, Porém, vejam, yo sé que con Deus limpieza disse a de ele: corazón Eu tú has sei que hecho com esto, limpeza y de por coração eso que tu te estoy fizeste. E é por isso que estou Así que falando contigo. Assim que devuélvela a su devolva esposa, a porque es profeta, y él ela ao orará seu por ti. esposo, porque ele é um profeta, E se e não ele orará a por devuelves, você. E se tu não a eres devolveres, hombre muerto. você é um homem morto. Al otro día, Ao de seguro outro fue el día dia, que más madrugó. certamente foi o dia que ele Llamou a mais sua gente, acordou cedo, a seus madrugou, conselheiros, chamou e lhe suas contou o que havia pessoas, seus sucedido conselheiros, em e sonhos, contou o que lhe havia acontecido e em sonhos. E estuvieron muy temerosos. todos estiveram muito Chamaram temerosos, Abraão e a Sara. chamaram Abraão e a Sara. Y le dice el rey E a o Abraham, rei então "¿Qué es lo disse que a has hecho Abraão: conmigo? O que você fez comigo? Diciéndome que es tu hermana Dizendo-me cuando que era sua irmã quando é Deus sua me esposa. apareceu. Deus Esta apareceu noite me ha para hablado. mim. Nesta noite ele falou me comigo ha hecho saber estas cosas. e me ¿Por qué fez tú me has saber hecho dessas esto? coisas. Por que você fez isso comigo? En peligro de pecar Colocando-me em perigo contra de Dios, pecar al contra tomar tu Deus esposa. ao tomar a tua esposa. Y Abraham dijo, es que yo Então pensé Abraão disse: que la gente de este É que eu territorio pensei no que as temía pessoas a Dios. deste território não E temiam iam a matar-me Deus a mim, e para me ficar com a matariam minha esposa. para Por ficar isso, com a minha esposa. actué en esa forma. Por isso eu atuei desta maneira. El rey la entregó Então o rei a Abraão entregou y le dijo, mira, a Abraão este e disse-lhe: es el Olha, lugar de velo para ti. ele é o lugar de véu para Le ti. dio una cantidad Então como deu una a dote. ele uma quantidade como Y um le dote. dijo ahora, E disse-lhe, y le regaló, parece, agora, animales e también. também lhe Y dijo, presenteou ahora, animais. escoge E tú disse-lhe: donde tú quieres Agora vivir. escolha você aonde você El quer terreno, morar. el campo O está terreno, libre o para campo ti. Tú está escoges livre para el sitio você. que tú quieras, Você escolhe quieras o para lugar vivir que y tu para queiras tener para tus ovejas. viver e para ter as livre tuas para ovelhas. Você está Esse livre rei para fazê-lo. Fue temeroso de Dios. Aquele rei foi temente a seguro Deus lo Deus bendijo e certamente Deus o Y abençoou de seguro fue grandemente. un buen amigo de E Abraham. certamente ele foi um bom amigo de El otro Abraão. rey, O outro rei, el de Egipto, o do como que Egito, no- como como que no que como que la amistad que como que a tenía con el amizade que ele cuñado, tinha com o como cunhado que después la era rompió como y que no quería depois saber ele a del rompeu e cuñado, não queria lo mais mandó saber bien do lejos. cunhado Pero este e o otro enviou rei para le dijo, "Tú longe. escoges donde tú Mas quieras este vivir. outro rei disse-lhe: Todo el Você campo, el escolhe terreno onde está você quer delante de viver. ti. Todo o campo, todo o Ten terreno está diante de tus ti. ovejas y tus Tem as tuas propiedades donde tú ovelhas, a tua quieras". propriedade onde você quer, onde você queira. Ese actúa en una Aquele forma atuou em uma más maneira honorable, mais más honrada, agradable a Dios. mais Era un agradável a hombre, Deus. vean, un hombre bueno. Era um homem, Porque vejam, Dios le era um dijo- homem bom, él le dijo a Dios, "Yo con porque limpieza Deus de lhe mi corazón disse: he hecho Olha, esto". eu com Y Dios limpeza le de dijo, coração "Yo sé fiz. E Deus que lhe ha sido disse: así". Eu sei O sea que que é Dios assim. dio Ou seja, que testimonio Deus de que era testificou con limpieza de de era corazón com lo que limpeza ese de rey coração que aquele estaba haciendo. rei estava Quería lo mejor fazendo. para Sara Ele y queria o también melhor para para su cuñado. Sara e também para o seu cunhado. Porém, El que él quería como cuñado aquele era que el ele esposo queria como cunhado de era o Sara. esposo E de para Sara, e para o era cúmulo, o o profeta de el Deus, profeta de la o profeta da dispensação dispensação da promessa. Y la escritura dice, no toquéis a mis profetas. E a Escritura mis diz: ungidos. Não toqueis Agora, em meus profetas, vean aos ustedes meus como- ungidos. Antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, le apareció Agora vejam Elohim, vocês como antes da Dios, destruição de que era Sodoma del pacto e en forma Gomorra, visible. Ah, apareceu Elohim, Deus, o anjo do pacto, em forma visível a Abraão. E antes da destruição deste mundo, vean ustedes, ha estado apareciendo de edad en edad. vejam vocês, Deus esteve aparecendo de era em era, manifestado em carne humana no anjo mensageiro de cada era, na porção correspondente a cada era. Desde São Paulo até o reverendo William Branham, velado también en e carne para o humana último en dia, su ángel
também estará velado em carne humana, em seu anjo mensageiro, para o cumprimento da vinda do Filho prometido, para o cumprimento da vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, velado em carne humana, em seu anjo mensageiro, revelando-nos as coisas que ele há de fazer neste tempo final. E entre as coisas que ele revelou a Abraão, uma foi, ou a primeira foi, a sua vinda em forma visível e o propósito da sua vinda. E também lhe revelou a vinda do Filho prometido, que teria, através do qual ele teria através de Sara. E também lhe revelou a destruição de Sodoma e Gomorra, a qual ele realizaria com Miguel e Gabriel. E para o último dia, este mesmo anjo do pacto, esse que esteve aparecendo em sua igreja gentia, de era em era, esse é o anjo de Jeová, para a igreja de Jesus Cristo, o qual é Jesus Cristo em Espírito Santo, entre a sua igreja, o qual para o último dia estará entre a sua igreja em seu anjo mensageiro, na era da pedra angular e dispensação do reino, ajudando a sua igreja, como a esteve ajudando de era em era, através da sua manifestação em cada anjo mensageiro. Ele é o nosso ajudador, e ele é o anjo que tem o sétimo selo. Por isto, para o último dia, nós seremos ajudados pelo sétimo selo. Vejam como o sétimo selo, que é o anjo que era diferente aos demais, que apareceu naquela nuvem no dia 28 de fevereiro de 1963. Esse anjo é este que se encontra aqui em cima, formando o cabelo branco do rosto do Senhor. O rosto do Senhor está formado por esta nuvem. Esta nuvem está formada por anjos, os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E o anjo que era diferente aos demais, o qual é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o qual veio manifestado em cada profeta que ele enviou no Antigo Testamento. E logo veio em Jesus, e logo veio nos apóstolos, manifestado e logo veio em cada anjo mensageiro de cada era, manifestado em sua igreja. E para o último dia, ele veio manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro da era da pedra angular, para nos ajudar, para nos guiar e para nos levar para a terra prometida de um corpo novo e para a terra prometida do glorioso reino milenial. Este é o anjo que aparece ao profeta Moisés para libertar ao povo hebreu, mas para fazer esta obra tinha que ser através de um profeta, através de carne humana, e esse profeta foi Moisés, um profeta dispensacional. E agora, no Êxodo, no capítulo 23, versículo do 20 ao 23, diz assim: Eis aqui eu envio meu anjo diante de ti, para te guardar pelo caminho, e te introduzir no lugar o qual eu te tenho preparado. Guarda-te diante dele, ouça sua voz, não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se na verdade ouvirdes a sua voz e fizerdes tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos, e afligirei os que te afligem, porque o meu anjo irá diante de ti, e te levará à terra do amorreu, do Eteu, do Ferizeu, do Cananeu, do Eveu e do Jebuseu, aos quais eu os destruirei. Agora, vejam como este anjo de Jeová, o qual é o mesmo Jeová, em seu corpo teofânico, o qual era o verbo que estava com Deus e era Deus, o qual criou todas as coisas, porque, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Estando Deus em seu corpo teofânico, ele criou os céus e a terra, e Deus estando em seu corpo teofânico, é um Deus estando em um corpo parecido a este corpo terreno que nós temos, porém, de outra dimensão. E agora, podemos ver que esse anjo de Jeová, em diversas ocasiões, foi chamado um varão.
um varão que lhe apareceu a diversos profetas, também apareceu aos pais de Sansão, ou seja, lhes apareceu para lhes dar a notícia de que teriam um filho e se chamaria Sansão. Lhe colocariam por nome Sansão. E também apareceu a outros homens de Deus, a outras pessoas, os quais pensaram que morreriam porque tinham visto a Deus face a face. Mas ainda que viram a Deus face a face, foram pessoas que viram a Deus face a face, no véu, do corpo teofânico da sexta dimensão. Porém, não viram ao que estava dentro daquele véu, daquele corpo teofânico da sexta dimensão. Porque aquele que o veja, o próprio Deus disse, homem algum me verá e viverá, mas vê-lo velado em seu corpo teofânico da sexta dimensão, não trazia a morte para a pessoa. Logo então nós o podemos ver velado em carne humana, em um jovem carpinteiro de Nazaré, chamado Jesus, o qual é o nosso amado Salvador. Pois o anjo do pacto nos salvou através da sua manifestação em carne humana, corpo que colocou como sacrifício vivo pelo nosso pecado. E logo que morreu na cruz do Calvário, aquele corpo, porque Deus não morreu, mas o véu de carne de Deus, tampouco o Espírito de Deus, o anjo do pacto, morreu, porque ele foi ao inferno para pregar para as almas encarceradas. O único que morreu foi o véu de carne que o anjo do pacto tinha, aquele véu de carne chamado Jesus. E através daquele véu de carne morrendo na cruz do Calvário, pagou o preço da redenção, nos redimiu, nos salvou. E agora, vejam, vocês, nós já não temos que ir ao inferno ao morrer, mas sim ao paraíso, tendo crido primeiramente em Jesus Cristo como nosso Salvador, e tendo lavado nossos pecados no sangue de Cristo, e tendo recebido o seu Espírito Santo, e assim obtendo o novo nascimento, onde obtemos um corpo teofânico, um espírito teofânico da sexta dimensão, ou seja, um corpo teofânico, como o corpo teofânico de Deus chamado de o anjo de Jeová. E agora, cada filho e cada filha de Deus também tem um anjo, tem um corpo teofânico que o cuida, que o defende. Cada filho de Deus como indivíduo. E assim também a Igreja de Jesus Cristo, como corpo místico, de era em era, teve o anjo de Jeová manifestado em cada anjo mensageiro, cuidando em sua Igreja. Cuidando de quem? O anjo de Jeová na manifestação que há tido de cada era. Em cada era. E para esse último dia, a Igreja de Jesus Cristo terá o anjo de Jeová velado em carne humana. Isso será a palavra encarnada em um homem, no anjo mensageiro de Jesus Cristo, na era da pedra angular. Mas esse homem não é o Senhor Jesus Cristo, mas é o mensageiro de Jesus Cristo para a era da pedra angular e para a dispensação do reino. É a primeira ocasião em que Deus envia a sua igreja um profeta dispensacional, a qual é a maior qualidade de profeta que Deus envia ao planeta Terra, ao seu povo, já seja ao Israel terreno ou ao Israel celestial. E é a primeira ocasião em que Deus envia ao Israel celestial para a sua igreja um profeta dispensacional. É a primeira vez e a única vez, porque já não há mais profetas dispensacionais. Por isso, este anjo mensageiro, ele vem na era eterna, com o Evangelho eterno, e ele vem na dispensação do reino, com o Evangelho do reino. Por quê? Com o Evangelho eterno, ele anuncia a vinda do reino de Deus e o estabelecimento do reino de Deus no planeta Terra. E ele anuncia a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E ele anuncia a bênção para a igreja gentia, para serem transformados e raptados. E assim nos dá a fé para sermos transformados e raptados. E também anuncia para o povo hebreu a bênção prometida para o povo hebreu. E o povo hebreu verá esse anjo do pacto, ao anjo de Jeová, velado em carne humana,
no anjo do Senhor Jesus Cristo. E ele dirá, este é ao que nós estamos aguardando, porque o povo hebreu está aguardando a vinda do anjo de Jeová, o anjo do pacto, velado, em carne humana. E eles esperam a vinda do anjo de Jeová, velado em carne humana, em um profeta. E isto é o mesmo que Deus prometeu para a sua igreja gentia, antes da destruição deste mundo, o qual foi representado no Egito e também em Sodoma e Gomorra. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra e no Egito como juízo divino é o que acontecerá neste planeta Terra, entre o reino dos gentios, sob o governo da besta, na etapa dos pés de ferro e de barro cozido. Porém, antes da destruição do reino dos gentios, dos pés de ferro e de barro cozido, vem Elohim, o qual é o mesmo Melquisedeque, que é o anjo do pacto, o anjo de Jeová velado em carne humana, entre a sua igreja na era da pedra angular, assim como esteve velado em cada anjo mensageiro de cada era, através das diversas eras da igreja gentia e dos 7 mensageiros, no qual esteve manifestado em uma forma mais ampla. Foi no 7º anjo mensageiro da 7ª era, da igreja gentia. E ali foi manifestado o Filho do Homem, em graça e misericórdia. Mas ele disse, logo quando voltar a se manifestar, será em juízo, no juízo das nações, porque a manifestação final do Filho do Homem vindo em carne humana é em seu anjo mensageiro, para o tempo onde o juízo divino cairá sobre o planeta Terra. Mas antes tem um lapso de tempo de graça e de misericórdia, e depois então a porta da misericórdia se fechará, quando já tenha entrado todas as virgens prudentes, as quais são todos escolhidos de Deus, tenham entrado ao corpo místico de Cristo na etapa da era da pedra angular. E agora, neste tempo final, ele chama e reúne aos seus escolhidos e para a era da pedra angular na América Latina e no Caribe, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, através da manifestação dos ministérios dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias, na vinda e manifestação do anjo do pacto, do anjo de Jeová, do anjo que era diferente aos demais, o qual vem no último dia, velado em carne humana e revelado através de carne humana em seu anjo mensageiro, para ajudar a sua igreja e logo ao povo hebreu, para abençoar a sua igreja e abençoar ao povo hebreu. E assim, todos seremos ajudados pelo 7º selo, pelo anjo, que era diferente aos demais, manifestado em seu anjo mensageiro, manifestado em carne humana, abençoando ao Israel celestial, que é a sua igreja, e abençoando ao Israel terreno, que é o povo hebreu. Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês, dando-lhes testemunho deste anjo do pacto, do anjo de Jeová, o anjo que era diferente aos demais, o qual, neste último dia, também estaria entre a sua igreja. E seríamos ajudados por este anjo, que tem o 7º selo, e isto é, ser ajudado pelo 7º selo, ajudados pelo 7º selo, que o 7º selo, o anjo que era diferente aos demais, siga nos ajudando neste último dia e continue se manifestando entre a sua igreja na era da pedra angular e na dispensação do reino. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve todos sejamos transformados, levados para a ceia das bodas do Cordeiro no céu, para a casa do nosso Pai Celestial, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos aqui os que seríamos ajudados pelo 7º selo, e em diversos lugares da República Mexicana, e em diversos lugares dos países latino-americanos e caribenhos,
Que Deus lhes continue abençoando a todos. Que Deus os guarde e continuem passando uma noite cheia das bênçãos do nosso amado Senhor, Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.